Aleluia! Retomamos então, queridos. Quando em nosso esforço para concientizar a igreja de nossa vocação, criamos perguntas e respostas. Então perguntamos assim: qual é a ordem que nos deu Jesus? E todos contestam juntos: a ordem que Jesus nos deu é que ide a ser discípulos. Pero há o risco de isso quedar dentro de um contexto didático nomás. Há uma pergunta e há uma resposta conhecida. Pero não podemos olvidarnos que esta é a ordem de Jesus. A última coisa que ocupou sua mente mientras volvió ao Padre, mientras subia a los cielos, ele dizia: id e haced discípulos. Ele não disse: amai-vos uns aos outros, perdonai-vos, praticai a hospitalidade, atenção, não puedes mentir jamás. Não disse isto. Não se referiu a nenhum de seus mandamentos. Dijo: ide e haced discípulos. Eu me recordo, a primeira vez que estive em uma reunião de discipuladores, todavia não estava comprometido com os hermanos, estava todavia em um contexto bautista, pero já tinha Benito como meu discipulador. Já tinha muita amistade com Marcos, já andava por aí. E Benito me invitou para uma reunião de discipuladores. E ele estava ministrando. E ele hizo essa pergunta: qual é a ordem que nos deu Jesus? E todos perguntaram: ide e haced discípulos. A ordem é que hagamos discípulos. E eu me recuerdo de minha reação interior. Eu dije de mim para mim mesmo, disse: que gente soberba. Como assim a ordem? Quantas ordens nos ha dado Jesus? Um montão. E agora eles elegem uma e dizem: essa é a ordem. Que me faltava em aquele entonces? Me faltava perceber que todas as demais ordens estão contidas em esta. Porque ele disse: ide a ser discípulos, batizando-lhes e depois ensinando-lhes o quê? A guardar todas as coisas. É impossível referir-se a qualquer ordem de Jesus. É uma tonteria querer impor ao mundo, às pessoas, qualquer ordem de Jesus, sem que estes sejam discípulos. Portanto, essa é a ordem. Em ela estão contenidas todas as outras. É a condição para cumprir as demais ordens de Jesus: ser discípulo de Jesus. Não perder de vista isto. Permitir que o Espírito Santo mantenha nosso coração ardoroso com isto. Outra vez nos recordamos do tempo que estávamos allá, em este país muçulmano, a dificuldade para aprender a língua árabe, terrível. Me lembro de Gina dizendo-me à mente: amor, vamos para tal cidade, porque allá a gente habla espanhol. Nós outros hablamos quase nada, pero algo hablamos e poderemos predicar. Acá não podemos predicar, porque não temos a língua, o idioma. Não estava conformada de quedar-se aí vivendo nomás. Necessitava predicar. Porque nos pesa esta ordem. Nadie está livre desta ordem. Não é uma opção. Se eu não hago o que diz Jesus, eu estou em clara desobediência a Ele. Como se sente uno quando mente? Se sente desobediência a Deus? Sim. Como se sente uno quando não predica o Evangelho?
¿Se sente desobediencia a Dios? Muchas veces no. Pero hay una orden. El Espíritu Santo quiere nos incomodar que no tenemos la opción de no predicar el Evangelio. No lo podemos. Hay muchas oportunidades que surgen en el camino, en nuestro día a día. Acá hay muchísimos inmigrantes com quem vocês estão convivendo a cada dia. Quizá muitos deles já escutaram muito, são religiosos. Não importa. O Espírito Santo quer manter prendida a llama, o fuego, que nos impulsiona a compartilhar o reino que recebemos. Recebemos um reino que nos salvou, que nos redimiu. Necesitamos compartilhar. Desarrollar compasión por la gente. Bueno, isto puesto, avanzamos. Depois de ser discípulos, predicando el evangelio del reino de Dios y no otro, ¿cuál es el segundo paso? Bautizar. Pero, amados, é muito importante ter em mente que se bautiza discípulos, não se bautiza incrédulos. Primeiro se hace discípulos. É o que diz Jesus: ide a ser discípulos. E depois, batizando-os. Bautizando-los quem? Os discípulos que hiciste. Quando sei que tenho um discípulo na mão para bautizar? Quando se rende completamente a Jesus. Quando se rende sua vida, sua vontade, e diz: eu quero servir a Cristo, eu renuncio a minha vontade, eu pertenço a Cristo doravante, de aqui para adelante. Aí tenho um discípulo arrependido, que recebe a Jesus como seu Senhor. Então, lo bautizamos, para que receba a vida de Jesus. O milagro que se passa no bautismo, de transformação, de receber uma nova vida, de receber a habitação do Espírito Santo, o novo nascimento que ocorre no bautismo, só ocorrerá se esta pessoa a quem bautizamos está verdadeiramente arrependida e puso sua vida nas mãos de Deus verdadeiramente. E tem fé em Jesus. Sem essas duas condições, o bautismo nada mais é do que um banho mal tomado, sem sabão. Para nada serve. Então é muito importante o que compartimos com aqueles a quem queremos bautizar. Garantizar que compreenderam bem o reino de Deus. Que suas vontades não são as suas, senão de Jesus, que pertenece a Ele, e que tem fé na cruz de Jesus, no sacrifício de Jesus, para que o bautismo se consuma claramente em toda a sua extensão, toda a verdade contenida no bautismo se cumpla na vida daquela pessoa. E aqui, hermanos, há algo importantíssimo. Mientras alguém não está definido, mientras alguém não está 100% convicto de que vai entregar-se a Jesus, não hablemos de bautismo. Não precipitemos o bautismo. A larva de la mariposa, ela se queda dentro de uma cáscara, e a isto em português se chama casulo. Aí se passa a transformação. Há que esperar um tempo, não sei quanto tempo, e de aí vai sair uma hermosa mariposa. Pero se uno rompe essa cáscara antes do tempo, sale de allá uma coisa disforme. Já não é uma larva, pero tampouco é uma mariposa. É algo disforme. E eu tenho temor que na igreja lo hacemos algo parecido.
Uno está escuchando, pero todavía no ha se pasado dentro de él la convicción de que tiene que rendirse 100% a Jesús. No está bien afirmado en él una fe clara de que su condenación fue quitada en la cruz. No hay gratitud por Jesús. Y lo agarramos y lo bautizamos. Y queda-se en la iglesia alguien que no es un incrédulo, pero tampoco vive como discípulo, aquela coisa disforme. Estou utilizando essa figura, amado, só para dizer que não tenhamos prisa em bautizar uno que não está 100% convicto, convencido, que compreendeu 100% o Evangelho do Reino de Deus. Pero, em el momento que essa pessoa compreende o reino, em el momento que essa pessoa compreende sua condenação, el momento que essa pessoa compreende a cruz de Jesus e ela entende que a única forma de participar de los benefícios de la cruz de Cristo, de la justificação, a única forma de participar de isto é rendir sua vida a Jesus, é entregar-se a Jesus. Em el momento que isto se passa, não podemos esperar nem um minuto. Aí é que bautizar. A donde seja, a que horas que seja. Eu sei que esse tema, em alguns segmentos da igreja, é muito controverso. O que é que nos move a nós outros? O modelo de los apóstolos e as afirmações de Jesus e a enseñança de los apóstolos. Me permitam gastar aqui uns 5 ou 10 minutos tentando aclarar um pouco mais esse tema. Não é mal que confirmemos as verdades antiguas. El meio evangélico, em geral, que se diz sobre o bautismo? Há uma reação à doutrina católica romana quanto ao batismo, que os católicos romanos dizem que é em el bautismo que uno se torna hijo de Deus. Por isso eles bautizam os niños chiquitos, os bebês, hasta que se bautize é pagano. Então, há que bautizar para que se torne hijo de Deus. O erro de ellos não é em la definição. A definição está correta de acordo com Gálatas 3, 26 e 27. Está equivocada a sua prática, porque considera que o bautismo em si mesmo hace tudo. O hecho del bautismo resolve tudo, independente da vontade da pessoa involucrada no tema. Em português se diz que o bautismo é um sacramento. Então, tem poder em si mesmo. Aí está o erro de ellos. Mas a definição está correta. É em el bautismo que nos tornamos hijos de Deus. Então, que isso é o movimento protestante? Uma reação ao catolicismo de ser o contrário. Diz assim, a água não significa nada. O bautismo é um ato de obediência à ordem de Jesus. É só uma expressão externa de lo que se ha passado interiormente. E é para imitar a Jesus, é o exemplo que nos deu. E um testemunho público da fé. Mas a Escritura não habla nada de isso. Nada. Que nos dijo a palavra de Deus? Primeiro, Mateus 28, 18 a 20, habla de que predicar, hacer discípulos, bautizar e depois ensinar. A ensinança vem depois, não antes. O que existe antes é a predicação do Evangelho, não a ensinança do Conselho de Deus. A doutrina se ensina depois. Primeiro, predica o Evangelho, a pessoa crê, se entrega a Jesus, é bautizada e então vamos ensinar. Se ensina um filho depois que nasce. O filho, mientras está na barriga da mamã, no ventre da mamã, não se ensina. Se pode dar beijo na barriga da mamã, fazer um carinho, abar cositas para ela, não se ensina nada. Quando nasce, bueno, vamos ensinar. Mais ou menos assim.
Depois, em Marcos 16, 15 e 16, o Senhor disse: quem crê e for bautizado será salvo. Jesus não disse: quem crê e for salvo será bautizado. E quem me autoriza a inverter esta ordem? Baseado em que eu posso inverter essa ordem? Em minha interpretação? Porque Jesus é claro: quem crê e for bautizado será salvo. Não diz quem crê e for salvo será bautizado. Ou quem for bautizado e salvo irá crer. Não se pode inverter, é nessa ordem. Um crê, de pronto és bautizado e és salvo. Quando miramos a prática de los apóstolos, podemos compreender que eles lo tomaram a si estas palavras de Jesus. Não há único relato em Hechos de los Apóstolos em que se esperou um dia sequer. Não há um único relato, a não ser de Pablo, porque estava solo e cego e não podia sair a buscar nadie para bautizar a ele. Quedou-se aí, ayunando, orando e esperando, hasta que vino Ananias. E que dijo Ananias quando encontrou-se com Pablo? Por que te delongas? Por que te demoras? Pobre Pablo, cego e ayunando, não tinha nadie para bautizá-lo. E Ananias diz: por que te demoras? Vem, recebe o bautismo e lava tus pecados, invocando o nome de Jesus. Percebe a urgência que tinha aquela igreja naquele tempo? Pentecostes, 3.000. Tinha gente de toda parte do mundo aí. 3.000 pessoas escutam um discurso curtito de Pedro, não falou mais que 10 minutos. Podemos ler aquela parte de Hechos 2 em 5 minutos. Pum, 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 pum. Conta a história de Jesus. Lo apresenta como o Cordeiro que foi crucificado, o Cristo ressuscitado, Senhor de todos. E a gente se quebranta. Não houve detalhes. Não houve conselhos específicos. Sequer o que era o bautismo, não se explicou o que era o bautismo. Se diz: Jesus Cristo é o Senhor de todos. E aquela gente não compreendeu bem o que era isto. Que Jesus era maior que César. Era dono de todas as coisas. E se eles tinham um senhor maior que César, sabiam que corriam o risco de vida, incluso. Estava claro o evangelho do reino de Deus. O reino de Jesus é o Senhor de todos. E que fizeram os apóstolos? Bautizaram em aquele mesmo dia 3.000 pessoas. Por que 3.000 no mesmo dia? Por que não esperaram uma semana para conferir bem se haviam compreendido ou não? Eles entendiam. Se uno creu em Jesus e se arrependeu, não há o que esperar. Não há o que acrescentar. Há que bautizar. Imagino que não foi fácil encontrar lugar para bautizar 3.000. Se seguimos as páginas de Hechos de los Apóstolos, encontraremos Filipe em Samaria. Diz: à medida que iam crendo, eram bautizados. Depois Filipe com o eunuco, na estrada, escutou, lo explicou, bajaram da carruagem e lo bautizou e seguiu. Lleno del Espírito, lleno de alegria. Uno pode dizer: está bem, pero tendría que ser naquele momento, porque se iba, ok. Então, seguimos para ver os outros exemplos. Depois disto, tem de Pablo, que eu já expliquei, em Hechos 9. Hechos 16, há 2 exemplos. Primeiro, Lídia. E as mulheres que escutavam a Pablo, em Filipos, escutaram, está escrito assim: el Senhor Deus abriu o entendimento de Lídia para compreender as coisas que Pablo falava. Lo compreendeu que isso Pablo bautizou. De imediato. Depois foi lançado da prisão.
e tuvo aquele terremoto, aquelas coisas que já conhecemos. O carcereiro queria matar-se e Pablo predica para ele. Está lá registrado. Em aquela mesma hora da noite, mira vos, o terremoto se passou à meia-noite. Houve aquela confusão, os presos quedaram-se aí, o carcereiro queria matar-se, Pablo não lhe deixou e tal, segue falando para ele. O tempo tomado foi solamente para predicar e compartilhar o Evangelho. Em aquela mesma hora da noite, lo bautizou. Antes de lavar suas heridas, Pablo estava herido, Pablo e Silas haviam pegado a eles. Considerou que o bautismo de aquela pessoa, de aquela família, era mais importante que cuidar de suas heridas. Lo bautizaram. Por que tanta emergência? Por que tanta urgência? Se no dia seguinte os presos estariam aí, nadie huiu, o carcereiro estava aí, Pablo estava aí, por que essa urgência? Por que não esperar que aquele dia amanheça? Hermanos, eu não encontro resposta para isso. Estes homens não eram tontos, eram apóstolos. Lo hicieron porque essa foi a ordem de Jesus. Lo hicieron porque sabiam a importância de isso. Depois, em Hechos 18, o jefe de la sinagoga criou ele e sua casa e foram bautizados. Depois, Hechos 19, os efésios que Pablo encontrou, que só haviam sido bautizados, era o bautismo de João. Pablo lhes predicou, os bautizou imediatamente. Sempre, não há um único registro que indique o contrário. Não há. Precisamos mirar isso e nos perguntar por quê. Tenho duas respostas. Primeiro, lo tomaram, lo que disse Jesus, assim, literalmente. El que crê e ser bautizado será salvo. Lo tomaram literalmente. E quem sou eu para cambiar o que disseram os apóstolos? Depois, a ensinança de eles nos demonstra a razão. Gálatas 3, 26 e 27. O verso 26 está escrito assim: porque todos vosotros sois hijos de Deus por la fe en Cristo Jesús. É uma afirmação clara. Todos vós sois hijos, ponto. Por la fe en Cristo Jesús, sois hijos de Deus. O verso 27 explica o 26. Porque há aí um porquê. Todos vós sois hijos de Deus por la fe en Cristo Jesús, porque todos quantos fostes bautizados em Cristo Jesus, de Cristo vos revestistes. Ou seja, no momento que ustedes foram bautizados em Cristo, então ustedes foram revestidos em Cristo, então ustedes se tornaram hijos de Deus. É em el bautismo que nos tornamos hijos de Deus. A Escritura lo dice clarito. Jesus em Juan 3 a 7, disse a Nicodemos, dijo a Nicodemos, quem não nascer de la água e del Espírito não pode entrar no reino de Deus. Que água é esta? Aí há quem queira dizer, não, a água aí é a palavra, porque é... Jesus está dizendo água e Espírito. Está de acordo com todas as demais ensinanças sobre esse tema ao largo do Novo Testamento. Bueno, então em Gálatas se explica o que é o bautismo. Somos incluídos em Jesus. Nos tornamos participantes de Jesus. Em Romanos 6, de 3 a 6, explica o que se passa em el bautismo. Quando somos incluídos em Jesus, Pablo explica já que fomos bautizados com ele em sua morte. Todos quantos fostes bautizados em Cristo, fostes bautizados em sua morte, junto com ele. Depois digo que
fomos crucificados com Él. El viejo hombre foi crucificado com Él. ¿Cuándo? En el bautismo. El viejo hombre es muerto, es crucificado en el bautismo. Y de ahí nace un nuevo hombre. Está allá, claro, en Romanos 6. En el bautismo morimos y resucitamos con Jesús. Aí nos tornamos hijos de Deus. E para cerrar esse tema, amados, eu me recordo em uma charla com um irmão muito querido que hoje está com nós outros, em aquele entonces todavía não, 1980 e algo, discutimos sobre esse tema de bautismo. Bautismo salva, bautismo não salva. Ele tem uma cabeça muito teológica e depois de haver falado tudo que falei aqui, ele insistiu em dizer, pero não está escrito em nenhum lado que salva. Ele quer ver a palavra assim, batismo salva. Bueno, ai. 1 Pedro 3, versos 20 e 21. Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, 8 fueron salvas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Bueno, o que nos salva agora? O apóstolo está comparando as águas do dilúvio, que por elas foi salvo Noé e sua família, a las águas do bautismo. Está dizendo que essas águas do bautismo agora nos salva também. Hermanos, é querer forçar demasiado a ser o contrário. Eu não estou autorizado a ser distinto de isto, nem mesmo a ensinar distinto de isto. Não puedo. Uma vez estava com Marcos em la praia, la noite. A Marcos lhe gostava, né? Agora não mais. Mais jovem lhe gostava pescar. Em português se chama tarrafa, aquela coisa, aquela rede que se lança e se abre assim como tarraia. Estamos, ele e eu, discipulado, em la playa, por la noite, pescando. E miramos à direita, havia 2 pessoas em la água, uma em frente à outra. E pronto, é um bautismo. E fomos olhar para ver. Estava Mário bautizando a alguém. Interessante, que bueno. Uma vez bautizamos uma chica, sábado por la tarde, depois do encontro caseiro, domingo, não me recordo. Ela queria bautizar-se. Tem uma praia cerca, pero em aquele momento do dia, final de semana, estava llena de gente. Ela não se importou e fomos allá. E entramos na água. E a gente estava aí, nadando e mergulhava e tal. E eu lhe perguntei, Joelma, qual é a diferença quando tu bajares esta água, desta gente que está aí, bajando e subindo todo momento? A água é a mesma, não é água ungida, água benta. Qual é a diferença? Ela disse, mi fé hace a diferença. Eu creio. Quando tu me bajares aqui, o Padre vai poner em Jesus. E lo estamos ali delante de todos. A palavra diz que somos espetáculo para o mundo e para os ángeles. Que importa? Importa obedecer o que disse Jesus. Outra vez salí com o irmão. Vino, ele havia venido de um contexto bautizado-se quando era bebê, pero creía em seu bautismo. E vino reunir com nós outros e afirmava, não, eu creio sim, eu sou bautizado. Está bem, não vamos brigar por isto, é problema tuyo, fé tuya, vamos seguir aqui falando até ver quando termina isso. E ele me invitou a estar com um amigo suyo, estava alejado da fé, ele queria que eu hablasse do bautismo para aquela pessoa. Bueno, fomos nós dois. Nos quedamos aí com aquela pareja. Empecé a falar do bautismo. Mal empecé a falar, o homem estava assim, absolutamente desinteressado.
Pero yo seguí animado, porque a mí me gustaría que él escuchasse. E seguia falando muito animadamente de tudo, tal. E mostrei todas as figuras que utilizamos. Bueno, voltando para casa, chovia muitíssimo. Era 1 da manhã. Que leamos a cada pessoa às 10 da noite, muito tarde. Pobrecito, por isso estava se dormindo aí. E saímos depois de meia-noite. E vindo por ele caminho, dizendo: Vanjo, 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 hablaste para mim. Eu não sou bautizado, não sou convertido, não necessito, me bautiza. Disse: hombre, tranquilo, vai para casa pensar, medita com cuidado, com atenção. Depois vemos: não, oi, quero oi. A 1 da manhã, chegamos à praia, chovia cântaros. Muitíssimo. Uma praia suspeitosa, sucia. A ele não lhe importou. Entramos na água a 1 da manhã, bajo lluvia torrencial, aos cântaros. E o bautizamos. Porque assim está na palavra de Deus. E não temos autorização de ser distinto disto. Amados, essa simplicidade em tomar o que diz o Senhor, como lo dijo, agrada a Ele. Bueno, era só para demonstrar que em la ordem de Jesus está incluso isto. Depois de predicar, bautizar. Por último, amados, está a um que escutou, creyó, foi bautizado, ensinar a guardar. Tentarei ser um pouco mais rápido aqui. Esta expressão, ensinando-lhes a guardar todas as coisas que eu he ordenado a vocês. Duas coisas aqui, irmãos, para enfatizar. Primeiro, Jesus disse, ensinando-lhes a guardar, e não ensinando-lhes a saber. É distinto. Quando Jesus se refere aos fariseus e aos escribas, ele disse a seus discípulos: escutem bem tudo o que dizem e ensinam eles, porque ensinam bem, pero não os imiteis em suas práticas, porque dizem e não fazem. A marca tem que ser ensinar a guardar. Para ensinar a guardar, eu tenho que demonstrar. Naturalmente, que necessito instruir, necessito ensinar a saber, Jesus lo hizo. Mientras ensinava a saber, ele demonstrava com sua prática. Então são as duas coisas juntas. Há que haver instrução, porque o discípulo vem do mundo e não sabe nada. Não conhece o conselho de Deus. Então há que ensinar a saber e depois, ou em paralelo, mientras hace uma coisa, se vai ensinando a guardar. E para ensinar a guardar, há que demonstrar. Para demonstrar, há que estar cerca. Deus não pode demonstrar lejos. Então, tomamos com muita frequência Marcos 3:14. Jesus disse aos seus discípulos, está escrito assim, que ele elegeu dentre eles os discípulos que tinha 12 para estarem com ele. 12 para estarem com ele. Esses discípulos seguiam a Jesus. Esses 12 acudiam a ele. Se acercavam de ele. Caminhavam com ele. Aonde estava ele, estavam os 12. Essa atitude serve para nós outros, como discípulos que somos, incluso para ajudar os discípulos que estão bajo nossos cuidados. Eu vou utilizar um exemplo que se passou comigo em Marcos. Estamos em um encontro da igreja, 1992. Não tinha todavia Mateus, teníamos só as 3 filhas. Jayana devia ter aí 3 anos. Estamos em um encontro, eu, Gina e as 3 niñas. Jayana com 3 anos,
Jame com 7 e Jemima com 9. 8 todavía. Ia cumprir 9 em março. Llovía cântaros. E Marcos se acerca de mim e diz: Vanjo, eu estou indo à feira em Santana. Quero que vengas comigo. Seria uma situação para a disciplina de um pastor. Eu todavia não era pastor. Como eu recebia aquela invitação de Marcos? Ele não estava buscando companhia. Se não, houvera dito: alguém quer ir comigo aí? Eu vou fazer uma viagem curto e necessito um comigo. Quem quer? Só se permitir, Vanjo, vem. Para mim, ele queria exercitar-me, treinar-me. Mas era uma situação dificílima para mim. Tinha uma esposa, 3 filhas chicas, não tinha coche, mas eu não queria perder. Eu queria estar allá com ele. Me acerco de minha santa sofredora. Ele disse assim: Gina, bem, Marcos me chamou para ir ali à Feira em Santana, mas eu disse a ele que necessitava deixar-te em casa primeiro e depois volver. Ele me disse: não há tempo, estou apurado. Se vas a levar a tua esposa em tu casa, que era muito lejos, tinha que tomar 2 autobuses, onde estávamos, da escola parque hasta Lobato, onde vivíamos. Se não quedará tempo, Vanjo, tem que ser a hora. E vai eu falar com ela: tu aceitas volver para casa com 3 ninhas, sem coche, tomar 2 autobuses, com todas as bolsas? Ela disse: sim, claro, meu bem, como não? Eu digo assim: às vezes se exige algum sacrifício familiar. Aí vem a importância de as esposas entenderem que foram postas para cooperarem com seus maridos. Há algo que está confiado a eles. E elas necessitam dar-lhe suporte. E às vezes exige algum nível de sacrifício. A la vez, é importante que os maridos tenham suas esposas supridas, se diz, emocionalmente, estejam bem, contentas com eles. Benito disse assim: há que ter saldo na conta. Deus estava passando um cheque alto, muito alto, teria que haver depósito. Daí a necessidade de nossa vida doméstica, os maridos fazer o depósito necessário em suas esposas, de atenção, de amor, de cuidado, de preferência, de exclusividade, porque às vezes é necessário fazer um saque alto. E Gina concordou. Eu me quedei quase de mala consciência, pero ela lo hizo satisfeita, tranquila, contenta, e se foi. Quando volve a Marcos, ele disse: Vanjo, rapaz, perdão, pero eu estou de carona com alguém, o coche não é meu e já está lleno. Não há vaga para ti mais. Me perdona. Disse: não, agora eu vou. De alguma forma eu vou. E chamei a um irmão, um discípulo que estava comigo, Vadinho. Vado é um discípulo, é um presbítero allá hoje, e naquele então estava vinculado comigo. Marcos veio em mim um futuro presbítero, e eu veio em Vado um futuro presbítero. Ele disse: Vado, vem comigo. Isso com ele, o que disse Marcos comigo. Lhe contei a história, disse: pero temos que ir de autobuses. Gastamos um tempo enorme. Chegamos allá justo no momento. Chamamos a ele, passou a nos recorrer na rodoviária, na estação de autobuses. Fomos ao sítio onde estava a reunião. Hermanos, há coisas que não se ensinam com uma apostila. É um discurso, uma predicação. Ou estás aí para mirar e escuchar, ou não há outra forma. Era a disciplina de um pastor. Eu todavia não era pastor.
não tinha a menor ideia de que um ano depois, um ano e meio depois, já como pastor, eu teria que ir a outra cidade para proceder à disciplina de um pastor. E se não estiver aí com ele? Estavam os dois, Marcos e Mário. A atitude para com o homem que pecou, a atitude para com sua família, a atitude para com a igreja, com os discípulos, não é só o contenido do que se falou, que é importantíssimo, a forma como se hizo, a conduta com cada um. Não há como ensinar isto em uma predicação. É por isso que Pablo diz assim em Filipenses 4, verso 9: Lo que também recebistes e aprendestes e oístes e vistes em mim, isso praticai. Ele é Deus de paz, será com vós outros. Aprendeste, recebeste, oíste e viste. Há que estar cerca. Em 2 Timoteu 2:2 diz: Lo que também recebiste delante de muitos testigos, isso mesmo transmite a homens fieles e idôneos, para que compartam com outros. Em 2 Timoteu 3, de 10 a 12, Pablo empieza assim dizendo a Timoteu: Tu, porém, tens seguido de cerca mi testemunho, mi caráter, mi fé, mi consciência. Ou seja, Timoteu seguia Pablo, cerca. Naturalmente, amados, às vezes nós outros necessitamos ir a los discípulos. Jesus lo hizo. Pero a mentalidade que move esse relacionamento é que o discípulo lo necessita. É sua iniciativa ir buscar. Eu digo assim: quem tem sede, vai à fuente. Essa atitude precisa ser uma marca nossa como discípulos. Muitíssimas vezes eu cambiei meus planos, minha agenda, para atender a Marcos ou Mário. Às vezes por interesse de eles, por honrá-los, por priorizá-los, hasta hoje. Às vezes para receber. Era o tempo que tinham para mim. Bueno, lo que tenho eu posso depois arrumar, arreglar. Pero eles têm esse tempo para mim, me vou aí. Não foram poucas vezes. É a marca. E he visto discípulos que estão vinculados comigo assim mesmo, que compreendem a necessidade de receberem aquele que está sendo instruído na palavra de Deus. Deve compartilhar com aquele que o instrui todas as suas coisas boas. É uma consciência de estar recebendo algo eterno. Bueno, então, para ensinar a guardar, necessitamos relacionar, estar cerca, nos acercar. Se hacemos isto com aqueles que estão sobre nós outros, cuidando de nossas vidas, aqueles que estão sendo cuidados por nós outros, harão o mesmo com nós outros. É uma questão de modelo que se vai passando. Se nos quedamos muito tranquilos, esperando que venham hasta nós, vamos reproduzir-nos a nossa imagem e semelhança. Tendremos uma igreja, uma congregação de gente exigente. Bueno, não estou aqui, pues que venga me ver. É mais fácil 12 ir a 1 do que 1 ir a 12. Jesus tinha 12, pois que eles se aproximassem de ele, e não ao revés. Você não lograria fazer o que isso, ser intenso e concentrar em eles. E por último, hermanos, bueno, não hace falta dizer que para demonstrar eu tenho que viver, não? Tenho que viver. Deixa-me dar somente um exemplo de isto. Lidava com uma pareja de discípulos que tinha muitas dificuldades entre eles, pero era um homem muito esclarecido, tinha muito claro as escrituras e sabia exponer as escrituras com claridade. Ensinava bem. Era verdadeiro, era sincero, se esforçava por praticar, mas tinha assim debilidades localizadas, insistentes. Ivan Baker chama de debilidades de estimação.
Que um se queda aí assim, sim, eu tenho esse problemita aqui, está sempre comigo, assim muito. Ele tinha isto em el trato com sua esposa. Vindo de uma família difícil, seu papá era exemplo para nada. Era um homem incrédulo e com muitos comportamentos reprovados. Uma vez me chama ao telefone depois de meia-noite. Estava em uma crise terrível com a esposa. E vamos, Gina e eu, a sua casa, e e abre. Dias depois estive com ele e disse, amado meu, mira vós, tu conheces tudo isto. Não há novidade para ti. Tu ensinas sobre isto. Agora, presta atenção. Tu vives em minha casa. E eu vivo em tua casa. Nossa relação é muito intensa. Por favor, imita-me a mim. Por que não haces com tua esposa como eu hago com Gina? Hace o mesmo. Não é uma questão de entender o conceito, mas de imitar um modelo que tienes. Copia, haz igual. É isso que eu hice em minha vida. Aquele que está discipulando necessita poder dizer assim. Então, volvemos aqui ao começo de tudo, da primeira linha de los briques, los tijolos. Ser modelo, para que podamos nos reproduzir a nossa imagem e semelhança. Por último, o contenido da enseñanza, e este é um problema que temos enfrentado em Salvador como presbitério, muito grande, às vezes, é que uno se mete a ensinar lo que não é a Escritura. Jesus dijo, ensinando-lhes a guardar todo o que eu los he ordenado. Eu não posso ensinar outra coisa que não seja a palavra de Deus, que não seja a ordem de Jesus. E um problema que tivemos em Salvador muito grande é que discipuladores, líderes e às vezes pastores se enojavam quando um discípulo não acatava sua opinião em coisas sem a menor importância, como por exemplo o color da pintura da casa. Como não me consultaste a mim? Como não vieste buscar conselho para isto? Não é? Por que tenho que ter conselho para pintar minha casa? A eleição de um coche. Compraste este coche e não me perguntaste qual é a minha opinião? Não é? Qual é a participação de um discipulador neste momento? É o pressuposto. Tem plata para comprar? Não vai te quedar com deudas? Está bem? Sim. Bueno. O coche é de tu gosto. Compra o que quer. Por que tenho que meter-me aí? Em coisas tão particulares. Que escute um conselho, está bem? Pero não pode exigir. Se o discípulo vem e busca conselho, está bem? Pero a mim, por exemplo, se vem perguntar por marca de coche, eu entendo tanto de coche quanto de astronauta. Não sei nada. Não vai ajudar. A color de la casa, cada um assim como quer. Então, esse tipo de autoridade que exige não o que dijo Jesus, senão sua própria vontade, sua própria preferência, capricho. Em 1 Coríntios 4, 6, há uma palavra que nos ajuda muito com isto. Pablo está dizendo assim, não ultrapasseis, 1 Coríntios 4, 6, não ultrapasseis lo que está escrito, para que nadie se ensoberbezca em favor de uno e em dano de outro. 4, 6. Toda vez que vamos além de lo que está escrito, entramos em um terreno onde Deus não está comprometido. E haremos nossa vontade. Impeça os problemas, por favor. Pero esto, hermanos, lo he presentado como un ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno
os envanezcáis unos contra otros. Eu pido que leiam em Juan 12, de 47 y 48, por favor. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. El verso de 1 Coríntios 4:6 lo compreenderam bem. Não ir además de lo que está escrito. Não inventar. Eu he dicho que às vezes há uma fé alienígena de outro planeta. Uma fé estrangeira que entra. Algumas práticas que começaram a ocorrer entre nós outros não faziam parte de nossa fé. E tivemos que entrar em uma guerra forte como presbitério. A gente escutando muita coisa de internet e há muitos mestres por aí e as coisas começaram a se desviar de la verdade. Este texto de Juan 12, Jesus dijo que ele não vino para juzgar a nadie, vino para salvar. E se um escuta suas palavras e não as pratica, já há quem haga este juízo. A própria palavra que dijo ele nos vai juzgar. Ou seja, seremos juzgados por a palavra de Deus, por lo que dijo Jesus. Então, há que haver temor quando vou ensinar algo. Está de acordo com a palavra? Porque o juízo vendrá por la palavra de Deus. Então, eu não posso estar nem para allá nem para cá, senão manter-me dentro de lo que está escrito. Há coisas que têm uma aparência de sabedoria, de poder. Por exemplo, havia gente aí ungindo coisas, ungindo muebles. ¿Dónde está isso na prática dos apóstolos? Ungindo habitações. Parece espiritual, parece algo, pero está además de la palavra. Então, eu não tenho parte com isso. Porque não está escrito. Se habla de um som de pessoas, um som de objetos era da antiga aliança. Não há nada na nova aliança que hable de isto. Queremos ressuscitar a antiga aliança? Bueno, há que cumprir toda a lei. Então, tem aparência de sabedoria, de coisa espiritual, pero não tem respaldo na escritura, então eu não serve. Os hermanos de la gente de Berea escutou a Pablo com avidez, com sede. Queriam conhecer, pero iam confirmar na palavra se era realmente assim. Então, ter isso claro em nossa mente. Jesus em Juan 17, e aí encerramos, em Juan 17, verso 6, a última parte. Bueno, pode ler todo, o verso 6 e o verso 14, por favor, Fred. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Verso 8. Porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las han recibido, y han conocido verdaderamente que salí de ti. Percebam, o verso 6 diz, eles têm guardado tu palavra. Verso 8, eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste a mim. Jesus, ele mesmo é a palavra de Deus, é o verbo, pero ele não se atreveu a ensinar nada que não tenha escutado de seu Padre. Nós outros não podemos ensinar nada que não tenhamos escutado de Jesus em sua palavra. Há tantas coisas para cumprir. Por que inventar? Por que acrescentar?
se todavia estamos nem em la metade de que nos ensinou Ele, há muito para praticar. Não necessitamos inventar. Verso 14, por favor, Fred. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Qual é a palavra que Jesus deu a eles? A palavra del Padre. Hermano, é algo tão sencillo, tão sencillo. Há uma riqueza acá, há um tesouro, há tanto para ensinar de los mandamentos de Jesus. Não necessitamos ir a mais disso. Por exemplo, se inventam ministérios na igreja. Não sei como está por acá, não conosco. Em Brasília está uma febre por todo lado. Ministério de los levitas na igreja. Quando os apóstolos falaram de algo parecido com isso, por que inventar uma coisa que parece hermosa, pero não está escrito? Então, não tem valor para mim. Não, mas fulano teve a revelação, o problema de ele não está acá. Que seja a prática de ele, não da igreja. A prática da igreja não é a revelação de nenhum profeta ou apóstolo atual. A prática da igreja é a nova aliança, a ensinança de los primeiros apóstolos. E ponto. Que haga adaptações em la forma, em função da realidade que vivimos hoje, pero não no contenido da ensinança. Como se reuniu a igreja? Bueno, hoje se cambia por la forma como se vive a sociedade hoje. De um país para outro cambia a forma de vestir, a expressão no culto, pero o contenido da ensinança não se pode cambiar. A estrutura básica da igreja não se pode cambiar. Não se contentaram em ser chamados de apóstolos alguns, então foram a pai apóstolo e depois patriarca. Sim, uma tonteria, uma loucura. E bispas, e pastoras, e apóstolas. Não está. É simples assim, não está. Por que inventar? Por que correr o risco de chegarem aquele dia e eles vão dizer: nunca leste que serão juzgados por minha palavra? Que a palavra que eu lhes dije a ustedes, os haverei de juzgar? Por que isso é assim? Então, se volvermos à sencillez, creio que é algo assim que se passava na mente de Pablo quando dijo a los Coríntios, na segunda carta, capítulo 11, ele tinha temor, que da mesma forma como Satanás enganou a Eva em el jardim, ellos tivessem suas mentes corrompidas e se desviassem, se alejassem de la simplicidade e pureza que são devidas a Cristo. Amados, que Deus os guarde em la simplicidade, em la pureza de la palavra. É isso que vai trazer convicção em momento de crises e de lutas. Saber de la aprovação do Senhor em tudo o que ensinamos e praticamos. Que Deus os haga cada vez mais modelos graciosos para serem copiados, imitados por los demás discípulos. Para a glória de Deus.